Fala, Arthur. Mateus 28, 18. Glória a Deus. Muitos ainda estão em viagem. Que o Senhor os guarde na ida e na volta. Em nome de Jesus. Mateus 28, 18. Aleluia. Vamos orar? Para mim não precisa não, filho. Eu sou daqueles que isso aqui me faz um mal. Ó, para vocês, ó. Ajudar vocês ainda, hein? O pastor é bonzinho aqui. Mais ou menos, né? Nada melhor que um ar-condicionado. Vamos lá? E Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã, Senhor. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Saímos da nossa casa, do nosso lar, do nosso aconchego para estar aqui, por causa da Tua presença e por causa da Tua voz, Senhor. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, e que ninguém saia por estas portas dizendo: hoje Deus não falou comigo. Continue falando, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então nós já observamos que Jesus, quando ele vai subir ao céu, ele deixa uma ordem aos discípulos, ou aqueles 500 que estavam lá. Olha, foi me dada toda a autoridade. Algumas versões diz poder, por isso que nós intitulamos todo poder e autoridade, tanto na terra como nos céus. Isso me foi dado. Portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vos ensinando todas as coisas que eu vos ensinei. O que Jesus ensinou aos discípulos durante todo o seu trajeto, nesses 3 anos que Jesus esteve com os discípulos? Jesus justamente ensina a eles sobre autoridade, sobre poder na terra, através do mundo espiritual. Poder e autoridade a qual foi tirada do homem através do pecado de Adão e resgatado através de Cristo Jesus. Então agora essa autoridade e poder está sobre a igreja. Então eu e você temos autoridade espiritual. Amém? E há alguns textos incríveis que correspondem a esse de Mateus. Por exemplo, o livro de Marcos, capítulo 16 e 15, que é o mesmo contexto. Diz assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer em mim e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui está a diferença. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Olha quanta coisa eu e você temos para exercer na terra, porque a autoridade espiritual foi dada a mim e a você. Obrigado, você está empolgado hoje. Então nós temos essa autoridade espiritual. Diga autoridade espiritual. A palavra dada por Jesus à sua igreja é uma palavra de comando, uma palavra de autoridade sobre os poderes que estão debaixo do céu. Ou seja, aqui Deus deu a terra para os filhos dos homens. Ou seja, eu e você, nós temos autoridade, nós somos autoridade na terra, amém? Tanto Deus quanto os demônios, eles precisam de um corpo para atuar na terra. Então nós precisamos aprender a lidar com o mundo espiritual. E nós estamos vivendo um mundo extremista, como nós já falamos nas outras ministrações, totalmente extremista. É direita, é esquerda, é isso, aquilo, é Corinthians, anti-Corinthians. Eu sou desses. Então nós estamos num mundo de extremismo, onde de um lado, nada é demônio. Nada é demônio. É carência, é gatilho, é um remedinho para te acalmar. Tudo isso resolve o seu problema. Isso
é que uns dizem. O outro extremista diz que tudo é demônio. Ele vê demônio em tudo, irmão. Até na oração do crente ele vê demônio. Tem gente que só vê demônio, 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 e outro que também nada é demônio. Então nós precisamos fazer um balanço, nós precisamos ter discernimento espiritual, para saber quando é e quando não é. Então nós precisamos também observar quem são os que estão tratando da sua mente. Quem está instruindo você? Que palavras estão colocando em você? Tem crente que é místico demais, irmão. E só falta dar óleo para você beber. Só falta pegar o óleo da unção, colocar no seu ouvido, colocar nos seus olhos, colocar na sua goela. Ele quer ungir o carro, ele quer ungir a roupa, ele quer ungir a casa, ele quer ungir o asfalto, ele quer ungir tudo, irmão. Você não é desses não, né? Aleluia. Pastor, mas é tudo por fé. Fé naquilo que não se vê. E a certeza daquilo que se espera. E tem psicólogos, psiquiatras, terapeutas que não acreditam nada no mundo espiritual. Tipo Freud, não acreditam nada no mundo espiritual. Nada é espiritual. Esse mundo espiritual nem existe. Então, tanto um quanto o outro, você vai ter tratamentos sem resultados. Porque um é demônio, o outro não é nada, o outro é só remédio. E às vezes não é um remédio que você precisa de uma oração. E às vezes não é uma oração que você precisa de um remédio. Aí confundi agora, pastor, para que lado eu vou? Calma, nós vamos chegar à conclusão aqui. Quando Jesus expulsa o demônio de um menino, diz, olha, ele traz isso no poder de Beelzebu. Aí Jesus falou assim, mas como assim? Então casa dividida, reino dividido não subsiste. É impossível eu expulsar demônio no nome de demônio. Ele diz assim, ó, Lucas 11:20, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o reino de Deus chega num lugar, ele domina a área, irmãos. E a demonstração do reino de Deus se manifesta à exposição de demônios. Pastor, não fala sobre isso, não, nós estamos em 2025, pastor. Demônios são expostos e expulsos. Isso é sinal que chegou o governo do reino de Deus. Quem governava não governa mais, que agora quem vai governar é Deus. E Jesus nos comissionou para isso, irmãos. Olha, vocês vão fazer isso, vão expulsar demônios, vão colocar a mão sobre os enfermos, vocês vão ser curados. Tá, então me explica, pastor, como é que eu vou saber quando é demônio e quando não é? Primeiro passo para você, discernimento. Ações demoníacas agem com brechas. Você deu brecha, ele entra. Ele não tem autoridade sobre você, mas se você dá uma legalidade para ele, ele entra. Então são legalidades que nós damos e eles tomam posses. Amém? Pastora, mas eu sou crente. Você é crente, mas você está em erro. Brecha. Brecha, legalidade, e ele entra. Então são as brechas que a gente não fecha, as legalidades que nós damos para ele. Envolvimento com forças ocultas. Ocultismos, coisas invisíveis. A gente gosta do misticismo, de coisas invisíveis, né, irmãos? A gente gosta de querer prever futuro com astrologia, com isso, com aquilo outro, irmão. Para! Seu futuro já está garantido na cruz. Você já tem vitória em Jesus, irmãos. Ó, se você tentar controlar o mundo espiritual com magia, mágica, ocultismo, você vai ser controlado por elas. Toda invocação no mundo espiritual e aquele que tenta controlar essas forças serão controladas por ela. Não tem como, irmão. Se você dá legalidade para o diabo, ele vai dominar a sua vida. Se você dá legalidade para Deus, Deus vai dominar a sua vida. A palavra de Deus diz, se você dizer para uma pedra, para um pau, que ele é Deus, esse vai ser seu Deus. E você vai ser parecido com ele. Você é parecido com aquilo que você adora. Quem você tem adorado? Acho que é Deus, né? Você está aqui nessa manhã. Você é parecido com aquilo que você adora, com que você presta culto.
Porque uma hora a conta chega. Desculpa te falar isso nessa manhã, mas nós estamos tratando de mundo espiritual, então eu te falo isso para você. A conta chega. A gente brinca de ser crente, a conta vai chegar. A gente brinca de ser santo, mas na verdade não é, a conta vai chegar. E se você olhar, irmãos, e está sendo ridículo essa exposição de igrejas hoje, mas as contas que estão chegando. Pastores de renome, irmãos, caindo. E justamente aqueles que apontam. É engraçado isso. Então a Bíblia é categoricamente contra qualquer envolvimento com ocultismo, magia, bruxaria, porque isso traz uma carga pesada de opressão e possessão. Então um demônio, você não consulta, você expulsa. Vou repetir isso: demônio você não consulta, você expulsa. Como é o teu? Que meu nome? Que você vê de nome de demônio? Eu quero saber o nome de Jesus, irmão. Como é o teu nome? Como é o teu nome? Como é o teu nome? Sabe? Sai daqui, meu. Amém? Então nós precisamos derrubar essas fortalezas e iniquidades. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas. O que é sofisma, pastor? Pensamentos que consistem em uma argumentação falsa. É tanta argumentação que diz que não é Deus. E toda altivez que leva contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Deus. Põe a mão na sua cabeça assim, ó. Meu pensamento é cativo à obediência de Deus. Para destruir fortaleza. O que é fortaleza? É um lugar de refúgio, onde o diabo muitas vezes se esconde para comandar. Ele cria uma fortaleza dentro da sua mente para comandar você. E essa fortaleza, irmãos, só é destruído com armas espirituais. Não é remédio que vai te curar. Não é uma oração só também não, irmãos. É uma vida constante com Deus. Nós temos que ser libertos todos os dias da nossa vida, irmãos. Nós temos que buscar todo dia a essência de Cristo nas nossas vidas, todos os dias. Então fortaleza é um lugar de refúgio, onde se esconde para comandar a nossa mente. E uma fortaleza é um sentimento de desesperança. É aquela pessoa que ela vem para a igreja, mas ela sai da igreja da mesma forma que ela entrou. Não acredito em nada. Acho que não vai acontecer. Acho que tudo que o pastor falou, eu até gostei daquela parte que ele fala, paga o almoço. Só. Uma fortaleza na nossa mente, sabe o que traz? Um espírito de miséria. Eu não sou abençoado. Eu não sou abençoado, não. Eu não sou suficientemente abençoado. Sabe por quê? Porque o seu pensamento está cativo a uma pobreza, a uma miséria, irmãos. Quando a prosperidade se manifesta, algo dentro de você diz assim, ó, é desperdício gastar isso. Eu não vou gastar com nada disso. Porque tem gente, irmão, saiu de um estado de pobreza, de miséria. Eu não sei você, irmão, mas eu passei uma infância perrengue, irmão. Era bamba quando me davam. Se eu não me dava, era um quichute. Você não sabe o que é isso, está vendo? Só eu sei. Eu era doido para ter uma Havaiana, eu não tinha uma Havaiana, irmão. Hoje está mais caro que antes, né? Hoje virou grife. Hoje virou, né? Ostentação, ostentação tem Havaiana e Melicinha, né? Mas quando a gente, às vezes, a nossa mente é levada cativo, por exemplo, a um espírito de miséria, nós vamos viver a vida assim, ó. Deus te abençoa, Deus te coloca num outro projeto, Deus te coloca num trabalho, você constitui família, você cresce, você prospera, você cresce, você tem carro, você tem moto, você tem mobilete, você tem bicicleta, você está usando Nike hoje, e sabe o que você diz? Eu sou pobre. O mesmo pensamento que você tinha na pobreza, você tem ainda hoje, porque são fortalezas criadas dentro da mente da gente. Grita hoje
assim para o mundo: eu não sou pobre, eu sou abençoador, eu vou comprar um ar-condicionado. Fala para a gente assim: você vai comprar um ar-condicionado? Eu, pastor? Eu não, não dá. Não dá. Dá. Irmãos, eu fiquei 4 anos sem carro. E sabe o que eu falava? Não vai dar. Sabe o que eu fiz? Eu comprei sem dar mesmo. Vai assim mesmo, comprei o carro, vou pagar agora. E tem gente que compra carro, sabe o que ela faz? Põe o carro na garagem e fala assim: não posso gastar com gasolina. Eu para que comprei o carro, infeliz? Não é? Cria uma fortaleza, irmãos. E tem gente que cria uma fortaleza assim: quando você era pequeno, você era mais feio que agora, igual eu assim. E as pessoas chamavam de feio. Aí agora você está bonito, você está legal, irmão. Você está usando uma roupa até legal. Aí sabe o que você fala? Ai, como eu sou feio ainda. Porque o diabo construiu isso em você. Você disse que você é rico, sim ou não? Agora diz: eu sou bonito. Alguém falou que é lindo aí, ó. Alguém já deu um up a mais aí, ó. Eu gosto de gente assim, irmão. Porque são fortalezas criadas dentro da mente da gente, irmãos, que travam a nossa vida espiritual. Nós somos abençoados das regiões celestiais, irmãos. E ponto final. E a gente fica preso nessa fortaleza de insuficiência. Eu estou ganhando, mas não serve ainda. Eu estou ganhando, mas não dá. Eu estou ganhando, mas não dá. Chama o pastor para almoçar na sua casa, pelo amor de Deus, irmão. O irmão que está do lado, convida ele. Eu ouvi um pastor dizendo que crente não pode ter sofá branco. A mensagem dele é: crente não pode ter sofá branco. Sabe por quê? Porque tem crente que compra sofá branco e não pode ver criança pulando aí no sofá. Tem gente que não pode pôr o pé no sofá, não pode comer no sofá. Né, Arthur? Deixa o Arthur aqui comigo aqui. Amém? E o diabo te sugere a se opor contra as coisas de Deus. Ele se opõe à palavra de Deus. E cada vez mais ele vai te afundando, porque um abismo chama outro abismo. Efésios 6,12: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso existe, irmãos. Forças espirituais do mal que inspiram valores e crenças. Eles distorcem valores e crenças. E existem processos ocultos dentro de nós. Coisas que estão aqui dentro de nós, por causa de experiências, por causa de traumas psicológicos, limites, barreiras, ambientes tóxicos. E a gente barra aqui, ó, criando isso dentro da mente da gente. E vai criando uma fortaleza, mas o Senhor quebra isso hoje no nome de Jesus, irmãos. Deus quer nos livrar nessa manhã. Deus quer nos fazer livre de toda a artimanha do adversário. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Se sujeita a Deus, irmão, se sujeita a Deus. Resista às coisas do diabo, a tentação dele, ele vai fugir de você, nunca mais ele vai te atormentar, irmão. Ele vem, o valente vem, ele chega, ele limpa a casa. Aí o diabo vem, encontra a casa vazia, adornada. O problema é estar vazia, irmão. Se encha de Deus. Há poder no nome de Jesus. E nós temos esse poder de ligar e desligar as coisas, irmãos. Está em você a decisão. Olha lá o que Mateus diz, 16:1. Eu edificarei a minha igreja, a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Voz de comando. Eu não quero mais viver essa vida assim. Eu quero viver uma vida abundante. Você está ligando as coisas. É você que liga e desliga as coisas no céu.
Mas tem gente que parece aquela criança que fica com o interruptor assim. Acende a luz e vai viver, irmão. Jesus nos deu as chaves. A chave está nas nossas mãos para abrir portas, fechar portas, para ligar e desligar, para permitir e não permitir, irmão. Está nas suas mãos. A igreja, ela não se trata de uma religião, mas de um domínio. Vou repetir isso para você. Igreja não é religião, igreja é domínio, autoridade, governo. Um lugar onde nós nos reunimos e decidimos o que nós vamos ligar hoje na terra, decidir o que nós vamos desligar hoje na terra. Nós vamos desligar toda a artimanha do adversário hoje, e nós vamos ligar tudo aquilo que Deus tem liberado para nós nos céus, chamando para a terra hoje. A palavra nos diz que nós podemos acessar regiões celestiais, alterar a história. Nós temos poder para mudar a história, irmão. Não só a nossa, mas a história da humanidade. Não é o Lula que vai mudar, não é o Trump, não é o Putin, não é, irmãos, é a igreja. Meu irmão servindo água, eu fiquei até com sede. Tem coisas que não são vontade de Deus, senão Jesus não mencionaria, para que seja feita a sua vontade, na terra como já é nos céus. Tem coisas que não são vontade de Deus. E no grego, tem duas palavras que definem vontade de Deus: bolema e telema. Repete aí. Joia demais, cara. Vocês estão estudando grego? Gente, esse povo é do grego, é do aramaico. Gente, bolema se trata da vontade soberana e absoluta, irrestrita e incondicionada. Só Deus pode ter vontade bolema. Nas escrituras, a maior parte das vezes cita-se a palavra telema, que expressa a vontade condicionada à participação humana. Ou seja, bolema é vontade de Deus. Se Deus resolve a parada e pronto, acabou. Certo? Está estabelecido, é assim, é assim, é assim. Deus estabeleceu, é isso que é o bolema, é a vontade dele. Ninguém põe a mão. Agora, telema é onde eu e você agimos, operamos. Obrigado, irmão. Onde Deus conta com a natureza humana, para que possamos fazer escolhas e contribuir com a edificação do reino de Deus. Então Deus nos propõe escolhas. Deus te fez um ser inteligente, irmão. Ele fez lá para Adão desde o início: olha, você tem a opção, aqui está a árvore que você não pode tocar, a opção está aqui. Deus nos propõe escolhas. Assim somos, como igreja, como assembleia de Deus, um domínio se reunindo para decidir o que nós vamos ligar e desligar, para que seja feita a vontade de Deus na terra. Não tem poder maior para nós que escolhas. As nossas escolhas definem o nosso futuro. As nossas escolhas vão definir aquilo que nós chamaremos a existência nas regiões celestiais. Deuteronômio 30, você sabe muito bem disso. Deus dá a opção de escolha entre bênção e maldição, vida e morte. E aqui é um lugar onde você toma decisões. Deus fala e você decide fazer o que Deus falou. Você decide o que você vai fazer com o que Deus está falando. Aqui é um lugar de decisões. Quinta-feira nós falamos na hora da oferta sobre Caim. Caim, ele entrega a sua oferta com cabo de dias,
e Abel tira da sua primícia, do seu gado. Ele entrega o que é melhor para Deus, e Caim vem com frutos a cabo de dias. Já tirou um fruto do pé? Aliás, hoje você vai na feira, amanhã o abacate está verde, amanhã o abacate está maduro. E se for a cabo de dias, vai ficar como esse abacate? Podre. E aí Deus fala para Caim assim: olha, Caim, eu atentei para Abel e para sua oferta, porém você me entregou algo podre. Mas vou te dar uma opção para você: conserta a sua oferta. Deus ainda fala para ele: olha, melhora isso aí, cara, repara isso aí, que você vai ter o meu perdão, você vai ter vida eterna, você vai ter vida longa. Repara isso aí. Caim, em vez de reparar aquilo, a sua inveja, dominada por algo que não vem da parte de Deus, irmãos, obviamente, ele vai e mata Abel. Ninguém mata alguém se não for por força maligna, irmão. Já matou alguém? Você vai levantar a mão mesmo, que eu sei. Irmão, eu fico imaginando alguém para fazer isso, irmãos. Não está em sã consciência. Ele está possuído, irmão. Então eu chego à conclusão que Caim, ele deu legalidade. Deus deu uma opção. Ele teve um aconselhamento com Deus. Deus disse bem para ele assim: olha, Caim, melhora isso aí. E ele preferiu dar ouvido às suas emoções, à sua raiva, ao seu ódio, e matou o irmão. Deus, ele tem falado no seu coração. Cabe você pegar o que Deus tem falado e colocar isso em prática, ou vai continuar dando ouvido a vozes de comando que não são da parte de Deus. Eu prefiro ouvir Deus, por mais que eu leve prejuízo, prefiro ouvir Deus, porque lá na frente eu tenho vitória, em nome de Jesus. Nós estamos falando de Caim, que é uma oferta. Desculpa, já falamos da oferta. Mas, irmão, mas tem gente que chega a arrepiar na hora da oferta. Eu gosto de igreja, eu gosto de vinho, eu gosto da palavra, mas não gosto de oferta. Dízimo então, pastor? Faz tempo. É palavra de Deus, irmão. Não é palavra de pastor. É palavra de Deus. Conserte enquanto dá tempo. Nenhum amém. Se não tem amém, porque você está bem então, né? Aí, glória a Deus pela sua vida. Algumas lutas da nossa vida, nós vencemos com recursos naturais. Você vai a uma consulta, vai a um especialista, ele te dá uma direção, seja ele um médico, um consultor financeiro, vai te dar uma direção, vai te dar chaves. Hoje tudo é chaves. Ele vai te dar chaves, vai te dar direção. E muitas lutas nossas, elas são ganhas com estratégias naturais, mas muitas delas também são com estratégias espirituais. Eu já estou falando de estratégias espirituais, amém? Outro dia nós falamos de estratégias naturais, hoje é das espirituais, ok? Por exemplo, irmão, você vai ao médico e não fala, você não tem nada. Você olha no seu exame, você não tem nada. Ele te aperta, você não tem nada. Mas a enfermidade está lá. Se o médico diz que não tem nada, se o exame diz que não tem nada, é o que isso aí então? Espiritual. E coisas espirituais se trata como? Coisas espirituais. Como é que você trata coisas espirituais? Enfermidade. Sai daqui em nome de Jesus. Meu corpo é saudável. Sou templo do Espírito Santo. Receba cura em nome de Jesus. Sai daqui pulando hoje com essa perna aí. Sai daqui dançando hoje. Aleluia. Por favor, você que é profissional da área, não vai achar que, pelo amor de Deus, hein? Os enfermeiros aí, os doutores aí, por favor, vocês são uma bênção também. Mas fala a verdade, vocês tratam de uma forma espiritual, trata. A hora que vocês vão dar aquela injeção assim, ó. Você tem que ir orando já, né? O paciente não... As nossas lutas não são naturais.
As armas das nossas lutas são espirituais. Falando em você que trabalha na área da saúde, vocês devem passar por cada luta espiritual lá dentro, né, irmãos? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que se fala em Jesus e fala, você está no lugar errado, né? Mas eu oro para que você seja armado espiritualmente, amém? Eu oro para que você seja revestido de uma armadura espiritual nessa manhã. Eu oro para que você batalhe nas regiões celestiais. Tem vitória sua que está nas regiões celestiais, irmãos. Você já tentou de todas as formas, você não parou para guerrear de forma espiritual, irmão. Você não parou para jejuar, para se consagrar, para falar, ei, Satanás, para aí, isso é meu, solta. A gente está sendo passivo demais, irmãos. A gente tem que ser mais agressivo no mundo espiritual, amém? Desde o tempo de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é ganho à força. O profeta Daniel, ele ora, 21 dias ele recebe a resposta, quando Deus já tinha liberado no primeiro dia, só que havia uma batalha no mundo espiritual. Aí o anjo Gabriel tem que intervir para depois vir a resposta para Daniel, irmãos. Tem respostas suas que já foram liberadas, mas há uma luta espiritual que não chega nas tuas mãos. Tem coisas que você fala assim, por que a minha vitória não chega? Porque está retido no mundo espiritual. O profeta Ezequiel está lá no vale de ossos secos. É uma visão, mas é uma visão que Deus dá para ele. Ele tem um vale de ossos secos, não, sequíssimos, e ele anda ao redor do vale. Ele não anda dentro do vale, ele anda ao redor do vale, porque se ele andasse dentro do vale, ele quebrava os ossos. O profeta não anda dentro de vale, o profeta anda ao redor do vale, porque se você pisar é osso, e osso é de Deus, deixa o osso lá, ali ó. Aí eu vou aquela conversa, e aí Ezequiel, tudo bem? Paz do Senhor Deus, poderão reviver esses ossos? Tu sabes, Senhor, igual a gente fala, né? Tu sabes, Senhor. Se eu sei, então, se eu sei, então profetiza. E eu profetizei aos vales como Deus me ordenou, e cada osso se juntou ao seu osso. Ordem, diga ordem. Mundo espiritual só funciona quando as coisas começam a ficar em ordem. Sua cabeça está uma bagunça, irmão. Você pensa 200 coisas ao mesmo tempo. Parece o pastor Reginaldo. Põe ordem na sua mente. Vai assistir uns vídeos de organizer. Hã? Minha sogra. Ou contrata um organizer. Levanta a mão aí. Contrata um organizer. Fazendo propaganda hoje aqui. Você vai me dar a comissão. Hã? Contrata um organizer, irmão. Organiza aquele guarda-roupa. Põe as coisas no lugar, irmão. Como diz minha sogra, devolve tudo no lugar. Você tira as coisas e não põe no lugar, irmão. Ordem, diga ordem. Ordem na sua vida, ordem na sua família, ordem no seu ministério, ordem. Ordem, não atropela os fatores, ordem, ordem. Aí quando cada osso se juntou no seu osso, começa a estrutura, começou a se formar. Nervos, tendões, pele, estrutura. Após ser organizado, começa a surgir uma estrutura, uma série de ligamentos, uma musculatura, pele, tudo no lugar. E começaram a formar aquele corpo, a aparência, a estrutura. Só que está vazio, está sem espírito. Tem gente que tem ordem, tem estrutura, mas está vazio. E às vezes a gente está assim, irmão. Está tudo em ordem, tudo organizado, pastor. Essa parte eu tiro de letra, porque eu sou um organizador em pessoa. Eu coloquei as planilhas do ano em dia, né? Aqui a saída, aqui a entrada. Eu sei quanto entra, quanto sai da minha finança. Por isso, então, minha finança está em ordem, está tudo em ordem, pastor. A planilha está tudo organizada, pastor. Está tudo estruturado, está tudo modelado, está tudo jóia, pastor. E tem coisas que estão além da ordem da estrutura. Falta a essência, falta o espírito.
A ordem pode estar ajustada e a estrutura correta, mas falta o Espírito. 2 Coríntios 14, 2,14, 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então Deus vem e sopra o Espírito. A essência está chegando para a sua vida. Tem essência do céu chegando lá na sua casa. Se prepara, porque é um novo tempo chegando na sua casa. Há o Espírito sendo soprado dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua família. Eu sei que você está aqui comigo, irmãos, há algum tempo já, e sua vida começou a ficar em ordem, as coisas estão começando a andar, mas você vai ser uma casa, uma vida, uma família cheia de essência de Deus. Que Deus possa soprar o Espírito nos seus projetos. Está tudo pronto, meu projeto, está tudo armado, está tudo planejado, está tudo conforme. Agora falta a essência de Deus naquele lugar. Eu vim liberar essa palavra para você nessa manhã. Talvez você está olhando ali para a planilha, está tudo em ordem, documentação toda organizada, estrutura toda montada, mas o que Deus está colocando hoje é Espírito, é vida nisso. Aquela pessoa que ela é bonita, ela é arrumada, mas ela vive sem graça. Não, aqui não tem, graças a Deus. Essa pessoa não tem vida, ela falta Espírito nela, irmão. O que você vai fazer? Só pra... ou profetiza, né? Deixa eu adiantar aqui que nós estamos já. Tem hora que, igual essa de hoje, irmão, mas na mensagem lá, perdi uma parte, fui para outra, não consegui salvar uma coisa, fui fazendo outra, fui juntando aqui, juntando ali. A mensagem parecia que estava de ponta cabeça, tudo desgovernado, tudo assim. Sabe o que eu fui fazer, irmão? Fui descansar. Fui assistir um filme. Aliás, era um desenho do filho. Tem hora que você precisa parar para as coisas ficarem em ordem. Não adianta resolver a mensagem agora, porque a minha cabeça não está boa. Deixei lá a mensagem parada. Fui assistir o filme. Isso depois do culto dos casais. Era 00:30, 1h, acabou o desenho. Acho que eu vou para a mensagem agora. Que mensagem, irmão? Mensagem só se for revelação do céu, porque eu dormi. Aí pus o relógio para despertar 4:30. Fiz 4:30, 5:30, 6:30. 4:30 ele tocou. 5:30 ele tocou. Desliguei, levantei, fui ao banheiro, voltei, falei, vou descansar mais 5 minutos. 6:30 eu acordei. Fiz um pouco, cheguei lá em casa, fiz um pouco. Me preparei, trouxe para cá a mensagem, subi para a minha sala. Senhor, Tu sabes o que precisa falar com aquele povo. Eu só vou profetizar. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, Deus. Tudo aquilo que estava seco, sequíssimo, tudo aquilo que o diabo tomou, Deus vai restituir para a sua vida, irmãos. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra a sua vida, irmãos. Todo espírito de morte, tudo aquilo que o inimigo tem tentado te acusar, te apontar, cai por terra hoje, em nome de Jesus. Tem aparência, mas está vazio. Só para a mensagem. Sabe aquela igreja de Sardes, em Apocalipse 3:1? Conheço as tuas obras, tem nome de quem vive e está morto. Parece, mas não é. Tem nome de quem vive, tem aparência de quem vive, mas está morto. Tem coisas que só aparecem na sua vida. Está vivendo de aparência. Quem olha por fora fala, meu Deus, essa é a família que eu sempre quis, essa é a profissão que eu queria. Só você sabe como é que está aí dentro. Que o Senhor venha soprar Espírito dentro de você hoje. Que o Espírito Santo venha soprar dentro da sua casa, do seu relacionamento, na sua família. Que vocês possam viver não só de aparência, mas
mas de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós precisamos entender o que é o mundo um mundo espiritual que existe, que é uma batalha nas regiões celestiais, e que eu e você precisamos enxergar, e quando nós enxergamos, nós precisamos agir, profetizando, louvando, porque o seu louvor quebra cadeias, irmãos. O seu louvor, ele faz coisas que você não imagina. Lembra de Saul? Precisa de um arpista. Davi tocava a harpa e o demônio ia embora. Eliseu, quando vai profetizar, ele pede um arpista, para quando ele tocasse a harpa, a palavra profética seria liberada. Amém? Deixa eu adiantar aqui. Então você precisa entender que você, para agir no mundo espiritual, você precisa orar, profetizar, chamar a existência, pedir: Deus, me dê os dons, Senhor. Dons espirituais, dom de discernimento, dons de falar em língua é tão gostoso, irmãos. Falar em línguas, ela é algo que todo crente devia buscar, o falar em línguas. Paulo diz em 1 Coríntios: todavia na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. Ele está querendo dizer assim: olha, eu tenho que falar palavras para instrução. Não adianta eu aqui ficar falando em japonês, que você não vai entender. Não adianta eu falar em inglês também. O inglês está bom demais, então não vou falar hoje. Você, né, alguns vão entender. O menino já olhou, falar em inglês é comigo mesmo, né? Mas não adianta nada eu falar em línguas que você não entenda, para instrução. Agora, para edificação, não adianta eu falar em línguas naturais, eu preciso falar em línguas espirituais, porque Deus é espírito, Ele vai entender o que você fala em espírito. Amém? Então nós precisamos profetizar, falar em línguas, louvar. Línguas e profecias, elas se complementam. E a Bíblia nos mostra muitos casos que homens entram diante da presença de Deus e pleiteiam causas. Qual a causa que você precisa pleitear diante de Deus? O que você precisa pleitear nesse ano de 2025 para Deus? Eles entraram num concílio com Deus, uma reunião com Deus, pleitearam causas. Moisés, Deus disse para Moisés assim: Moisés, eu estou cansado desse povo, vou destruir eles, vou te dar um povo novo. Moisés falou assim: não, Deus, faz isso não acaba com esse povo, não, olha, pastor, Deus, eles são assim, mas são meus amigos, faz isso não, Deus, não acaba com esse povo não, senão vão falar que o Senhor é igual o Deus dos outros povos. Não, Deus. E ele continua pleiteando com Deus. Você imagina como você de barro, falando com Deus: eu vou fazer isso, não, eu faço isso. Tem coragem, não? Tem coragem de falar para Deus: não faz isso, Deus. Moisés fez. Se você estiver na mesma intimidade, Moisés pode falar. Você quer ser no mesmo nível de intimidade com Deus, com Moisés? Deus, faça isso não. Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, vou acabar com isso. Deus, mas se tivesse tantos justos, eu não acabaria. Mas eu vou acabar. Deus, mas se tivesse tantos justos, eu não acabaria. Mas vou acabar. Deus, se tivesse tantos justos, eu não acabaria, mas vou acabar. Eu e você, nós igreja, temos acesso através do sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. E a igreja precisa chamar as coisas que não são como se já fossem. A igreja precisa emitir decretos espirituais. A igreja precisa declarar a vontade de Deus
assim na terra como é nos céus. Declare a tua cura, declare o teu milagre, declare a sua salvação, a salvação da sua família, aquilo que como igreja declaramos, de acordo com as escrituras de Deus, irmãos, vai acontecer. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é aquela que nós concordamos com as suas promessas, nos alinhamos às suas declarações, a sua telema, concordamos com seus propósitos. Deixa Deus fazer a vontade dele através da sua vida, irmãos. Deus quer curar através da sua vida. Deus quer levar amor através da sua vida. Deus quer que você expulse demônios, irmãos. Ai, pastor, eu estou apavorado, pastor. O que aconteceu, irmão? Pastor, o diabo se levantou. Você está onde, irmão? Estou aqui na praia, pastor, venha aqui orar. Eu tenho que descer para a praia para orar pelo irmão? Quem que tem que orar? É o pastor da praia? É, porque vocês são autoridade, né, pastor? É nós que tem que orar? Quem tem que orar? Fala eu. Obrigado, irmão, pelo entusiasmo. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas que nós possamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Você tem a mente de Cristo, irmãos. Você tem a mente de Cristo, irmãos. Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade. Agora o que você precisa ter é responsabilidade com essa autoridade. Falei. Você tem autoridade, mas você não tem responsabilidade com essa autoridade, irmão. Tanta gente, quando eu me aposentar, aí quando eu ficar com meus filhos crescer, aí eu faço a vontade de Deus. Sabe quando você vai fazer? Nunca, porque a vontade de Deus é hoje. Você precisa fazer hoje, irmão. Diz para você, é hoje. Desperta a igreja, amém? Amém? Nós vamos ganhar esse bairro para Jesus, irmão. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, irmãos. São Paulo vai ser do Senhor Jesus, irmãos. O Brasil vai ser conhecido como a nação de celeiros de profetas, irmãos. Sabe onde vai começar? Em você. Não é o cara do YouTube, não é o pastor lá do YouTube, é você, igreja. Nós somos só um canal de Deus para trazer a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus para a igreja hoje é: levanta a igreja minha. A gente fica assistindo o vídeo, sabe do que? Porque o pastor lá fala do outro pastor, porque o pastor fala que a pipoca não sei do que, não sei. Agora é essas conversas, irmão. Fofoca gospel. É a igreja que muda nome porque é parente que mudou disso, não sei o que lá. Sai dessa vida, irmão. Vai ouvir a palavra de Deus que edifica. Não entra nessa pilha não, irmão. Nós somos chamados para orar contra isso. Isso causa divisão no reino de Deus. Sabe quem é vergonha? Quem vai passar vergonha com tudo isso? A igreja do Senhor Jesus. Eu e você não podemos transmitir essa vergonha para frente, irmão. Ai, o pastor lá caiu. Não sei quem, ora por ele, irmãos. Todo mundo falava mal do Rino até ele morrer. Que ele era agressivo, que não sei o que, não sei o que lá. Agora ele morreu, agora virou um santo. Teve um que já morreu por nós. Se nós falarmos mal de uma outra igreja, nós estamos falando mal do dono da igreja. Amém? Vamos terminar? Nós precisamos declarar palavras de vida, de salvação e libertação. E este é um tempo de restituição. Sentenças contra nós se tornarão a nosso favor.
Onde houver saque, roubo, haverá restituição. Onde houver doença, dor, haverá cura. Onde houver opressão, tristeza, haverá alegria. O acusador está sendo acusado hoje, sentenciado hoje, e o sangue de Jesus está clamando mais alto que isso. Nós somos a igreja, estamos ligando hoje a vontade de Deus na terra, cancelando os decretos de morte contra o povo de Deus, e nós estamos apregoando um tempo aceitável, favorável, de graça do Senhor. Que a graça e a bondade do Senhor seja por nós todos os dias da nossa vida. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Pode aplaudir, pode aplaudir a Jesus. Queria chamar os meninos para cantar aquela música que a gente combinou do começo. Eu não sei o que você precisa resgatar nessa manhã. Se é a sua autoridade, se é o seu poder, se é uma vergonha, se é uma culpa, se é algo. Agora é para eles aqui, tá? Pastor, eu entendi a mensagem hoje. Eu deixei o inimigo me usar. Eu deixei ele entrar. Eu abri brechas na minha vida. Eu abri portais para um mundo que hoje me atrapalha. Eu abri brechas que hoje eu pago um preço. E talvez você já tampou as brechas, mas ainda há uma acusação na sua mente. Toda acusação do adversário vai cair por terra agora. Põe a mão na sua mente, por gentileza.